A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. A Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Deljude se tornou, nestes 24 anos, referência de bons resultados e acolhimentos aos seus pacientes. Com uma estrutura completa, climatizada e dentro das normas vigentes, possui uma equipe atualizada com 2 cirurgiões, um anestesista, um enfermeiro e uma farmacêutica. Clínica Dr. Renato Deljude, a pioneira em Viçosa, à sua disposição. Você tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, zumbido, estalidos, dificuldade em abrir e fechar a boca? Oi, eu sou o Dr. Gustavo Veloz, estou aqui para te ajudar. Agende uma consulta e saiba mais. Conheça a linha Skincare da farmácia Sans Charbel, preparados com alto padrão de qualidade e eficiência. A linha Skincare da Sans Charbel tem sabonete, gel creme, cero, filtros solares, produtos de tratamento anti-age facial, clareadores, vitamina C e nutracêuticos, além de produtos capilares e para as unhas. Olá, queridos, boa noite, bem-vindos a mais um início de semana aqui no Brenda Pod, no Encontre Tanto. Tão bom estar com vocês, tão bom trazer temas e convidados para poder melhorar nossas discussões aí familiares, no grupo de amigos, no futebol, na mesinha de bar, por que não? Porque a gente faz questão de escolher a dedo, como eu sempre falo, os convidados e também os nossos temas. Isso é tão importante. Quero agradecer os nossos patrocinadores que vocês viram aí agora, a Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Deljude, 24 anos, a pioneira em Viçosa. A farmácia Sans Charbel com as melhores fórmulas para vocês. Também o Dr. Jorge Viana, nutrólogo. A Splash Piscinas, que vocês viram semana passada, completou um aniversário, né? Com 180 piscinas entregues na zona rural, nos apartamentos, nas casas, na região inteira. E a Fácia, que é a clínica odontológica especializada em bucomaxilofacial, o Dr. Belozzi, prontas todos para atender vocês e para continuar prestigiando aqui. Quando eu colocar a câmera no nosso convidado, lembre-se que tem um QR Code. Quer fazer uma colaboração, uma contribuição? É muito bem-vinda para que a gente continue com esse projeto no ar. Ok? E quem estiver aí com a gente ao vivo, ou mesmo que vai assistir depois, não deixe de dar o like, se inscrever no canal, de ativar as notificações e compartilhar a live para muitas pessoas. Isso é que faz tudo aqui acontecer. Hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas. Eu já recebo aqui no nosso estúdio o Walter Batista Júnior, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite, Brenda. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todas, a todos. Hoje vamos falar aí de um tema, né, que é muito importante, questões climáticas, e que cada dia mais no Brasil e no mundo nós temos sofrido. Verdade. Gente, o Walter, ele é da Agência Estadual de Recursos Hídricos lá no Espírito Santo. Também é doutor em meteorologia agrícola, pós-doutor em arquitetura, mestre em fitotecnia e um dos coordenadores do Viver Entre Folhas, casado com a nossa querida Alessandra Aziz, que esteve aqui recentemente, trouxe esse livro para a gente, que fala de saúde e tratamento das doenças por meios naturais e holísticos. Em Viçosa você encontra na Vivenda Natural. Ela já repôs, já tinha acabado lá, já repôs, né? Então dá tempo de vocês pegarem este livro. Ô Walter, hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer. E tanto se fala que as possibilidades de ter câncer, uma delas, né, é a nosso excesso em alimentação. Sim. Dos ultraprocessados. E antes de que o Walter comente isso comigo, eu quero falar que o Dambar mandou para a gente um filé de tilápia quentinho, com molho, com limão. Vocês estão vendo aí o comercial do Dambar. Eu está comendo muito. O Dambar ele é petiscaria. Você pode pedir à vontade lá.
E quem trouxe para a gente, foi rápido, né, Val? Você Sim. viu fazendo o pedido? Sim. Foi a Biker Go. A Biker Go, gente, vai de bicicleta no centro da cidade rapidinho. Tem em outros lugares, outros bairros. Tem homens e mulheres fazendo as entregas, buscando com rapidez, higiene, pontualidade. Tem o atendimento nota 10, são educadíssimos e sempre aí eficientes. Beijo para a equipe do Biker Go. Mas voltar para a nossa alimentação. Vamos voltar. E aí eu começo falando que eu ainda não ataquei, porque eu estou me contendo, porque o cheiro está muito bom. O cheiro está muito bom mesmo. Mas não, eu tenho que ficar tímido porque eu me conheço. Aqui, mas por que nós deixamos tanto, hein, Walter, de comer as coisinhas do fundo de quintal, plantado até naquelas latas, naqueles vasos antigos? Você está me dando um mote muito interessante, que quando a gente fala de plantas medicinais, eu queria saber, por que alguém que trabalha com clima mexe com plantas medicinais? Por que alguém que trabalha com recursos hídricos fala de alimentação? Porque está tudo conectado. Grandes emissores de gases de efeito estufa são aqueles que estão relacionados com desmatamento. Nós estamos desmatando nossas florestas, floresta amazônica, floresta atlântica, nosso cerrado, estamos aí, os pampas, nós estamos acabando com o nosso Pantanal para produzir commodities, né? A soja, a produção de carne, tudo, para exportar. Isso que é complexo, né, dentro desse tema. E aí, quando a gente está falando muito nesse ponto, né? Por que nós deixamos de produzir alimentos dentro de casa? Isso é parte de um processo de urbanização que a gente veio do pós-guerra, e tudo que era relacionado com coisas do interior era coisa de caipira. Ficou pejorativo. Você entendeu? Muito se perdeu. O uso das plantas medicinais está muito relacionado com isso. O uso dos alimentos tradicionais está muito relacionado com isso. Então, é chique comer presunto, comer os ultras processados. Comprar na lata. Hoje é muito difícil você ir num supermercado e conseguir um produto orgânico. Nós temos muitos supermercados, muitas linhas. No Espírito Santo nós temos muitas feiras orgânicas, né? E aqui a gente vê ainda, né, aqui em Viçosa, estou em Viçosa hoje, a gente vê que na nossa feira ainda tem os pequenos produtores, agricultura familiar, que oferece seus alimentos na feira. Mas muita coisa vem do CEAGESP de São Paulo. Muita coisa que é vendida aqui na feira vem do CEAGESP de São Paulo. Entendeu? Então, quando você chega e coloca essa questão, por que deixamos? Já comentei. Porque veio uma mudança de conceito que a gente agora está tentando fazer o caminho inverso. Por quê? Tendência. Exatamente. Mas você acha que ainda nós, no interior de Minas, aqui caminhamos muito lentos? Né? Olha, eu sinto, quando eu vou aqui, a gente vai ali na região de Cachoeirinha, esse é um sentimento que a gente tem também em muitos lugares do Espírito Santo, que o pessoal, quanto mais longe da capital, ele se sente mais abandonado. E essa cultura de colocarem as pessoas assim para baixo, isso é muito impactante. Então, a gente, no nosso trabalho, dentro da Agência de Recursos Hídricos, trabalhando com a gestão de eventos extremos, trabalhando com a gestão de secas, principalmente que é a minha área, aqui, quando a gente trabalha com mudanças climáticas, relacionando com o uso das plantas medicinais, a gente quer empoderar essas pessoas que estão mais, essas regiões que são mais vulneráveis a esses eventos extremos, principalmente para que eles percebam que tudo que é produzido por ali não precisa ir para o grande centro. Tentar brecar alguma coisa que existe ainda hoje, que é o movimento migratório das periferias para as grandes capitais. Dos alimentos. Não, das suas produções. Das suas produções e das pessoas, porque a gente vai empodera o pessoal para que ele entenda que vale a pena ficar na zona rural. Hoje você tem aí no governo federal Luz para Todos, se não me engano, né? Você tem aí
o que a gente não tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você tem internet, você tem energia elétrica, você tem as estradas, favorecendo para quem está na zona rural poder ficar por lá, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor, principalmente com a produção de alimentos locais. E aí você me pontuou a questão por que também nós deixamos de produzir alimentos na cidade. Por quê? É a mesma situação. Nós tínhamos, eu sou de São Paulo, né? No bairro onde eu nasci, lá na periferia de São Paulo, a gente tinha filhos de espanhóis, filhos de português, filhos de japonês, filhos de negros, filhos de alemães. Eu cresci com uma gama de filhos de imigrantes ou netos de imigrantes. E muitos trouxeram, como eram imigrantes, né? Ainda vieram de zonas rurais da Europa, de África, do Japão, trouxeram aquela cultura de plantio. Eu cresci com uma horta no quintal. Só que hoje você não vê isso. Mas há esse movimento das hortas urbanas, concentração de pessoas naquele terreno baldio que estava lá abandonado, às vezes com apoio da prefeitura. Sim. Como acontece em Sete Lagoas, desde 82, nós temos a Emater e temos a prefeitura, então eles têm um grande movimento que fornece alimento para pessoas que elas mesmas vão plantar, e esse movimento está sendo levado há muitos anos para outras cidades. Em Vitória, nós temos pequenos núcleos, Vila Velha, pequenos núcleos. Aqui em Viçosa, nós temos projetos que nem o Entre Folhas e outros dentro da universidade que leva essas práticas de produção de alimentos. Tá, mas eu quero aproveitar você, que é da academia, e também da academia você põe a mão aí na massa, porque você é muito prático. Quem acompanha ele nas redes sociais vê ele aguando, com as plantinhas, falando dela, o dia nascendo feliz, na roça. Lá na Espírito Santo é Ecapé? Incapé. Porque juntou pesquisa e extensão. Fechou. Aqui nós ainda temos Emater e temos o órgão de pesquisa dentro da Universidade do Estado, né? Lá juntou os dois. Tá. Mas me explica uma coisa. Quantos anos você está nessa batalha? Você já falou aí que você é filho de... Sou neto de imigrante. Cresceu com a horta dentro de casa. Por que os governantes do Brasil, sabendo da tão importância que é o alimento, ponto, mas que o nosso país é um grande produtor, eu acho que você vai até me contestar lá na frente a respeito disso, né? Grande produtor de alimentos. Por que esses órgãos, Emater, na Icapé eu não sei a realidade, mas Emater, por que eles ainda capengam tanto? Por que eles não têm muita gente, muito extensionista, muito carro, muita tecnologia para poder dar o suporte para o homem e a mulher do campo? Porque, já que é tão importante, que é dali que vem o alimento. Nós estamos comendo um peixe hoje que veio da roça. Sim. Por que você acha que falha tanto isso? Se isso gera tanta renda, emprego, dignidade, estilo de vida saudável. E parece que o investimento, o custo-benefício seria muito bom, é muito barato, digamos assim, para investir. Por que você acha que nós, como os nossos gestores e gestoras, pecam tanto em não fazer esse planejamento? Olha, eu vou falar, eu como funcionário do Estado do Espírito Santo, que venho trabalhando já há algum tempo, se o povo não pede, o político não orienta, vai depender de quem está na gestão. Hoje, eu posso falar, nosso governador, Renato Casagrande, estudou aqui em Viçosa, formou em 83. Né? Sou complexo falar, porque eu sou muito fã do trabalho dele, uma pessoa muito correta, e ele tem as orientações de governo dele. E as orientações de governo, seja que o pessoal extensionista, o pesquisador, faça um trabalho para que a gente possa ter essas correções, questões de alimento. Mas, por outro lado, o Espírito Santo é um estado produtor de commodities também. Nós produzimos, acho que o maior produtor de água de coco,
Olha, o pessoal fala do Nordeste, tudo, mas é o Espírito Santo. Maior produtor de mamão. Nós exportamos mamão. Uma série de outros ovos, galinha. Nós exportamos galinha orgânica. É muito forte a agricultura orgânica. Também é um estado que você tem descendente de italiano, descendente de pomerano, descendente de alemão. Você tem descendente de espanhóis. Assim, ainda tem uma cultura pomeranos. É um dos poucos lugares no mundo que ainda tem a cultura pomerana, que foi incorporado lá pela Alemanha. E isso tudo, esse pessoal ainda mantém essa tradição e tem ainda uma agricultura muito forte para café, para muitos outros itens. E isso tudo para exportação, mas também para o mercado interno. Mas o Espírito Santo, então, talvez conte com uma vantagem que é um estado muito menor. Sim. Esse é que é uma situação complexa de administração. Pega Minas. Minas é uma loucura. Olha, eu tenho o norte de Minas que está ali no semiárido. Eu tenho aqui Serra da Mantiqueira, que é pujante a agricultura. Você tem várias produção ainda de área de mineração, produção de alimentos, vários. Eu sou filho de mineira de São Sebastião do Paraíso. Então, área de produção de café. E aí, vim para cá, nossa região aqui, que era a Zona da Mata, era o pior café que tinha, era o Rio Zona. Rio de Janeiro, Zona da Mata. Hoje é um dos melhores cafés do Brasil. Do mundo, não, aqui nós exportamos café diretamente para a Itália. Então, olha como é que é isso. Isso é o quê? Ciência, pesquisa. Eu estou aqui, nós estamos aqui coladinho dos maiores centros de pesquisa agrícola do mundo, de referência. Só que aí que é importante, como esse centro, ele tem que se fazer as ações para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida sem impactar tanto o meio ambiente. Então, mas aí, só voltando lá na questão governamental, então o que eu acho que falta mesmo, não sei se você concorda comigo, mas é a questão de um planejamento para 20, 30 anos, né? Porque só assim que a gente consegue. Sim. Aí eu vou ficar aqui só falando muito do Espírito Santo, porque... Não, vamos fazer uns bons exemplos. Exato. Mesmo. Lá nós estamos agora, o Espírito Santo está completando 500 anos, né? De fundação de Vitória, Vila Velha e tal. Então, está tendo uma série de estudos, esses 500 anos. Isso, as ações de 30 anos estão sendo já novas ações, porque sempre tem, os estudos é interessante, que a gente faz, o que esperamos para 30 anos? Só que eu não espero acontecer esses 30 anos. No meio do caminho, eu vou reavaliar. Claro. E reavaliar. Exatamente. Mas, por outro lado, é um estado que ele sofre muitos impactos climáticos. Que a gente está aqui falando de impactos climáticos. Me fala aí, recentemente a tragédia lá em Mimoso. Pois é. Nós estivemos, assim, Espírito Santo, ele é um estado de 410 quilômetros de comprimento, muito parecido com o Rio de Janeiro, tanto em comprimento como em topografia. Uhum. Você tem países que têm o mesmo tamanho. Então, se você tiver uma administração bem orientada, bem voltada, é um estado que tem tudo para ser campeão. Nós tivemos essas questões climáticas sendo bem estruturadas já há algum tempo, porque, ao mesmo tempo que eu tenho enchente acontecendo no estado, eu tenho o outro lado que está numa estiagem prolongada. Então, você tem do lado do morro a água vindo, devastando por enchente, do outro, o pessoal está sem água para beber. Nós tivemos agora, e aqui em Viçosa também, nós tivemos essa situação, que o período, normalmente, o período de chuva começa ali em setembro, outubro. Hoje em dia, por as mudanças climáticas que já estão acontecendo, pesquisas feitas aqui em Viçosa mostram que a região sudeste já está muito impactada com as mudanças climáticas. Antigamente, o período chuvoso começava ali pelo meio de setembro. Hoje, já é meio de outubro. Ou um pouquinho mais. E aí, o que acontece?
nós tivemos o período de outubro sem chuva, Sim, tivemos novembro sem chuva, verdade. tivemos dezembro sem chuva. Verdade. E isso, principalmente na região norte lá do Espírito Santo, e muito aqui de Minas, isso impactou seriamente, porque em muitos locais não tinha água para beber. E eu estava lá trabalhando com o pessoal, e aí, mais uma vez que a gente fala, como uma administração séria, ela age proativamente. E aí é ruim falar que a gente começa a falar de política, porque a gente acabou de sair de um momento que tinha um governo que negava tudo que estava acontecendo. Sim. E hoje, a gente não quer falar em nível federal, continuo falando em nível estadual, onde eu trabalho. O governador ele estava numa reunião de governadores na COP, acho que estava acontecendo em Dubai, e ele chegou numa semana, e na mesma semana ele organizou uma reunião junto com produtores rurais, prefeitos e demais setores da sociedade, lá em Pedro Canário, para tratar ações de adaptação à seca. Então, ele está fazendo o que a gente fala em cenário técnico, científico, que é dar o scale, ele descer na escala. Então, a gente tem as mudanças climáticas que são globais e a gente tem uma série de impactos regionais e municipais. Então, as ações têm que ser feitas assim. Os governantes têm que trabalhar em nível de estado, região sul, sudeste, seja o que for, mas tem que descer até o nível municipal, Claro, porque é onde acontece. E aí nós participamos dessas ações, já nos preparando para que podia vir. Mas, com muita sorte, nós tivemos ali um janeiro, um fevereiro mais chuvoso. Eu estive no São Mateus, que é um rio de 30, 40, 50, 100 metros de largura, alguns trechos, que a gente tinha 10 metros de largura com 1 metro. Numa cidade que é altamente dependente da água do rio, as pessoas, 100, 200, 300 mil pessoas, para sofrendo risco para ficar sem água. E aí eu falo o que está acontecendo hoje. Logo na sequência, começou as chuvas. Sim. E o Espírito Santo foi normalizando. E aí você falou agora dessa situação de Mimoso. Sim. E o que aconteceu? Nós tínhamos, pelo menos 8 a 10 dias antes, sabíamos que estaria vindo uma frente fria e que essa frente fria poderia ocasionar questões de chuva mais fora do normal, mas a gente, até onde entendia, que isso poderia ser mais pesado no Rio de Janeiro. Tanto que o prefeito da cidade de Rio de Janeiro, para sexta-feira, dia 22, ele colocou ponto facultativo para que os funcionários públicos não ficassem lá e sofressem o impacto que poderia acontecer na cidade, em toda a localidade. Mas na região foi mais fraca. E essa chuva, ela se concentrou muito aqui na região do Caparaó. Nós tivemos aqui Muriaé, aqui embaixo também, teve problemas de chuva. Sim. E essa água, quando chove, vai descendo, encontrou com uma forte frente que aconteceu lá em Mimoso e deu um desastre. E aí eu volto. Uma defesa civil estruturada rapidamente agiu. Claro que nós temos o governo federal também mandando recursos. Nós temos, então, isso é uma consonância. E não só, né, a gente está falando aqui do Espírito Santo, mas quanta enchente que a gente teve no Sul e quão rapidamente que a gente teve as atitudes de defesa da população. Porque, no final, quem a gente tem que... A função do governante é trabalhar para o povo. Claro. Certo? Isso me faz lembrar que é bom que todo mundo saiba, eu acho que muita gente sabe, que o governo federal abre muitos editais, inclusive há uns anos atrás, quis mapear todo o Brasil em suas áreas de risco, mas aí é o que o Walter falou, as coisas acontecem no município. Muitos municípios não fizeram esse levantamento, acharam que era um investimento desnecessário. Sim. Até que aconteça uma desgraça, a gente perca a vida. Eu quero deixar aqui nossa solidariedade a todo o povo de Mimoso. Em Viçosa nós temos a Priscila Gione, que tem família lá, está extremamente abatida. E hoje ela até me mandou um áudio falando que já tem parentes dela que moram em outro lugar, que foram para lá ajudar quem é familiar. Sim. Porque quando acontece com um, gente, acontece com nós. Exatamente. Nós estamos tudo aqui. Principalmente quando não é uma pessoa conhecida.
E aí eu só quero entender justamente essa ligação. Você falou da dependência de algumas cidades. Na verdade, todas, mas algumas muito mais, dos rios. Mas nós continuamos jogando esgoto no rio. Sofá, pneu, lixo. A gente constrói dentro do rio, não respeita as margens. Aí haja governante para fiscalizar. Não tem. Eu acho que nós, povo brasileiro, temos pouca conscientização do meio ambiente. Eu não sei se a gente tinha muito em abundância, que tem cidades que nem cobra o valor da taxa de água, eu acho, ainda no Brasil. Então, precisa de uma educação, né? Viçosa, recentemente, você trouxe essa notícia, já sabia, sobre a criação do Fórum Climático. Isso. Não é isso? Sim. Como é importante essas ações, então, no município, né? Sim. Veja, você tocou em pontos, talvez pela sua experiência, né, que você teve ali à frente da Câmara também, né? Você entende dessa visão mais macro do município. E o que acontece? Você tem, eu vou falar um pouquinho daqui da criação desse fórum. Tá, por favor. Né? Pela minha experiência com um tema, eu trabalho com esse tema há mais de 20 anos. Antes de falar de mudanças climáticas, quando eu fazia o mestrado, eu comecei a mexer com gás de efeito de estufa, porque eu trabalhei com aterros sanitários. E aí que eu comecei a entrar, e essa coisa foi, e aí eu entrei no Instituto do Meio Ambiente para trabalhar com recursos hídricos, e eu fui misturando. Eu gosto de pegar os temas, são todos transversais na sua ação e resposta. Quando você fala transversal, gente, é que um liga o outro, um sempre está linkado com o outro. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Não, isso é muito importante que você tenha essa visão e você passe isso para as pessoas. Porque você tocou num ponto da educação, e aí educação governante, né? Você vê como é que isso já está linkado? Então, lá atrás, a gente começou a trabalhar com esse tema. Lá no Espírito Santo, nós ajudamos o primeiro criação lá do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, e pela experiência que a gente teve, a gente veio aqui e falou, olha, tem que levar isso em nível municipal, tem que se discutir isso em nível municipal. Tivemos aqui uma boa resposta de vereadores aqui, né? E fizemos um seminário que trouxemos os professores Biolab aqui, do Bioclima, perdão, sempre confundo o professor Edson, e uma resposta muito boa dos vereadores, que esse trabalho foi para frente, né? E aí, hoje, parece que está só faltando aqui o ok, né, do prefeito. Eu não entendo como é que funciona. Burocracia. Essa burocracia, né? Aí, nós temos... quais os próximos passos que eu espero? Você tem, né, a universidade do lado, os políticos juntos. Nós temos aqui, ainda, mesmo que até o final do ano, nós temos algumas secretarias como Educação, Agricultura, Obras, que estão em consonância. Você citou, até teve aí o professor Edson, né? Ele comentou comigo que teve um edital do governo federal para recursos que poderiam ser usados aqui em infraestrutura. Mas é isso, o que acontece? Quando você não está antenado, você perde os prazos. Verdade. Mesmo que você entre, às vezes, com um projeto, se você também não tiver uma conexão com um deputado federal, um deputado estadual, por isso que eu estou falando. Começamos em Viçosa, muito bom que começamos esse fórum em Viçosa. Esse fórum ele tem que trazer o povo para discutir, tem que trazer, e nós temos que trazer recursos. E temos que, de uma forma ou de outra, ele tem que ser um sucesso para que ele possa se transformar num fórum regional. Viçosa tem tudo, Viçosa, município, tem tudo para brilhar numa esfera mais regional. Como a gente tem aqui um consórcio de saneamento, como um consórcio de saúde, por que não um consórcio climático? Sim. Essa seria uma ação assim, por que não? Por outro lado, você tocou algo que é importante, que, assim, às vezes, a gente tem essa visão, e eu corro atrás, você sabe como é que eu sou, a minha visão isso tinha que ser ensinado nas escolas. Por quê? Porque no Japão, porque na China,
porque em outros países, eles, desde criança, eles estão convivendo com desastre, eles já têm esse comportamento. Olha, deu um terremoto, você vê, e hoje, porque a gente vê esses vídeos no Instagram, tem um terremoto, semana passada no Japão, o professor está lá, de repente, a criançada está tudo embaixo da coisa, porque já é treinado. E tem treinamento sempre, né? Exato. Não é de vez em quando. Não é, é sempre, desde Porque pode pequeno. acontecer. Desde pequeno você convive com isso. Sim. E aqui nós convivemos com secas, enchente todo ano. Por que é que a gente não tem isso ensinado em escola? Por quê? Não sei. Isso, para mim, é cidadania. É assim como a educação financeira. Exatamente, exatamente. Muito perfeito. Porque, olha, são opiniões. Eu acho que, às vezes, certas coisas não são faladas, porque senão o povo cobra do governante. Mas a gente tem que alertar, porque a gente sabe quando está fazendo mal para todo mundo. Exatamente. Você tem filho, você quer que o filho viva num mundo melhor daqui a pouco. Exatamente. Né? Eu não tenho filho, mas eu quero um mundo melhor para quem eu gosto, até para quem não gosta, né? Não. Que o mundo seja melhor para todo mundo, para mim ter uma velhice melhor. Não. E a gente não está caminhando nesse... Não. Quer dizer, no geral, eu não quero ser pessimista, não, porque o Val, vocês estão vendo, tá trazendo aqui hoje vários pontos, lá do Espírito Santo, fazendo linkagem aqui do governo federal, como tem ações acontecendo, né? Sim. Para o bem. Sim. Mas ainda precisa de muito mais, né? Porque os resultados demoram nesse campo, né? Vou tocar algo que está acontecendo hoje, nesse instante, né? Você vê, tudo é uma questão cultural. Volto a falar dos nossos irmãos do Nordeste. Tá. Até pouco tempo atrás, a gente via aí um ou outro infeliz fazendo um comentário do povo do Nordeste porque tinha lá uma questão política. Sim. Fazendo pejorativa. Exatamente. E isso vinha muito por quê? Porque muita gente do Nordeste teve que emigrar. Sim. Aí eu vou falar dos imigrantes climáticos. Então, termo pouco usado, pouco ouvido. Não, mas é tão comum hoje. A gente está falando aqui, olha só. O pessoal do Nordeste há muito faz imigração em larga escala por causa da seca. Sim. Mas o Espírito Santo também. Em Minas também. A gente está falando por causa da seca. Mas e esse pessoal que está nesses municípios que estão sempre sofrendo enchente? Aí você mora numa região que é susceptível a enchente, você vai ficar lá sempre perdendo? Não. Uma hora você sai e vai para outra região. E aí começa o movimento e começa a enfraquecer a região. Verdade. Isso não é uma questão só nossa, Brasil. Na África, é muito comum a gente ver por causa das estiagens. Na Europa, isso acontece também. Olha, a gente fala de mudanças climáticas e fala dos impactos. Aqui a gente está falando de enchente seca. Está pensando que é porque a gente é o chamado terceiro mundo. A Europa, ela vem de um processo de seca. 2022, estava vendo alguns artigos, ela estava assim, a pior seca em 500 anos. Rios, eles falam o Rio Reno, outro rio que não sei, aqueles rios muito conhecidos que o pessoal vai de barco. Nesse barco leva mercadoria, não é só pessoas. O rio seca. Qual é o impacto disso? Aí, só que lá, antigamente, você não produzia alimento da mesma forma que se produz hoje e também não tinha como guardar os alimentos. Então, a fome era muito mais pesada. Sim. Mas foi a pior seca em 500 anos. Aí você pensa, isso é um evento isolado. Não é engano. A gente já teve várias vezes vendo isso acontecer ali. Me ajuda. Índia. Não, querendo da Europa. Tá. E o pessoal passei barquinho. Veneza, obrigado. Veneza. Ficarem expostas às palafitas de fundação. Mas é um evento assim, gente. Olha só, há pouco tempo atrás, eu nem sei se entrou Barcelona. Barcelona não é nenhuma cidadezinha pequena, não. Sim. Barcelona é uma cidade top. Estava entrando em emergência hídrica. Estava acabando a água para beber. Eu não sei o que aconteceu. Agora, Cidade do México, semana passada, mesma situação. São milhões de pessoas.
super populosos. Super Olha populosos. bem. E a gente não está falando de terceiro mundo. Não, a gente pelo está contrário. falando de grandes potências. E olha que esse pessoal aí também, o Walter, e mais esses países mais ricos, eles acabam comprando, apesar que a água que sai da torneira deles são bem melhores que a nossa, parece, né? Que a gente ouve falar, mas eles compram muito água nos galões, Sim, esse negócio sim. de cá. Não é igual a gente que tem nosso filtrinho de bar, que é um dos melhores do mundo, É o não é? melhor do mundo. É. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é o prêmio. É o tem prêmio. E tem uma cidade na Europa, eu vi recentemente, que tem muitas torneiras, eu vou falar torneiras, espalhadas Sim, pela cidade toda. é Você pode cultural. São cidades antigas, tradicionais, que você ainda bebe água na praça, como se tinha ali em Ouro Preto, que o pessoal isso é cultural. Sim. Só que aí você falou algo interessante tempo atrás, né? Que aqui, culturalmente, a gente faz o quê? A gente pega o nosso esgoto e joga dentro do rio, que a pessoa vai captar ali embaixo para beber. Ou para pescar. É, exatamente. Então, aí, imagina, na Europa, se o pessoal faz isso em alguma cidade, vai preso. Se você joga o seu lixo fora do horário, e outra, né? Você paga pelo lixo. Sim. Então, se você evita produzir isso, no Brasil nós jogamos comida fora. Tudo. Na Europa, não joga por quê? Porque você paga pelo aquele peso extra que você está colocando. Sim. Então, Europa, Estados Unidos, ele pega esse resíduo, tritura e vai pelo esgoto que eles têm já todo um sistema já preparado para isso. Sim. E aqui, o que a gente faz? Hoje eu vi, infelizmente eu vi, que eu não queria ter visto, mas o caminhão do nosso SAAI despejando o chorume dentro de um bueiro. E o pior ainda, em frente aos comércios, tem um açougue perto de onde que eu vi, e um outro estabelecimento de saúde. Não tem nenhuma água para jogar ali depois, não tem nada. Fica aquele resto ali. Você vê o nível. Eu só queria voltar um pouquinho, se você é um homem que estudou, sabe muito sobre isso, por que nós... Nossa, eu perdi meu raciocínio, que eu lembrei do chorume. E... Chocou, né? Nossa, chocou na hora que eu vi, era 9 horas da manhã. Exato. E eu queria falar da... Agora eu perdi, mas eu te interrompo outra hora aí na hora. Não, né? Porque era questão nossa, de nossa ação, por que nós não fazemos isso? Você falou da África. Sim. Mas, Walter, com tantos estudos, vamos falar até para o Nordeste também, né, com tantos estudos, com tanta tecnologia, por que essas áreas não se tornaram produtivas? Parece que é Israel, o que está fazendo, o Israel, sei que é top de linha, sim. fazendo parte do deserto só na agricultura. Por que o resto do mundo não faz a mesma coisa? Por que ainda tem gente passando fome no mundo? Então, eu vou te ajudar agora com uma informação. Veja, temos muitos locais na África, projetos, que eles estão usando tecnologias simples, e criando pequenos oásis. Aqui na UFV nós temos essa tecnologia. No Espírito Santo nós trabalhamos, eu posso falar de cadeira, a gente chama esse projeto Probacias, dentro da AGER, e agora ele está pegando um outro corpo dentro da Secretaria de Meio Ambiente, de qual a AGER é ligada. Sim. Então, o Instituto Terra trabalha com esse projeto, agora revitalizando nascentes, é um projeto novo do Instituto Terra, né? E o que você está fazendo lá na África? Você cria pequenos oásis. Então, a gente pensa que o deserto não tem chuva. Muita parte do deserto não tem chuva, mas outros, no entorno, tem. E aí, o pessoal faz pequenas barraginhas, que são como se fossem pratos, para segurar essa água da chuva. Eu vi uma foto dessa. Então, e aí, o que você tem? Né? Você tem esse local, na área desertificada, e aí vai aumentando a umidade do solo e você vai colocando plantas adaptadas à questão hídrica e à questão de temperatura, e você vai revitalizando todo esse perfil. Olha. Com um recurso, você consegue mobilizar a população que não tinha ganho, Sim. não tinha onde trabalhar, local, você capacita essas pessoas, sim, você empodera essas pessoas, com porque certeza. as pessoas se sentem parte de um projeto maior,
Você dá orgulho a essas pessoas. Importância. Trago isto para cá. Então, esse mesmo tipo de atuação a gente faz nesse programa Pro Bacias, o governo, o nosso secretário de Meio Ambiente, né, está ampliando esse projeto. A Incaper tem, de certa forma, também os projetos das barraginhas. O Instituto Terra, como eu citei, trabalha. Poderíamos ter aqui, dentro de Viçosa, uma unidade demonstrativa? Nós fizemos uma proposta, né? Nosso projeto. Vamos puxar para nós. Vamos puxar para nós, porque muito da nossa ação é isso, né? Tentar montar comunidade demonstrativa. Eu quero colocar ali na área do sítio, que você conhece, já foi lá com a gente, quero fazer pequenas barraginhas para ficar como unidade demonstrativa. Eu quero plantar ali, eu quero mostrar que naquele local eu segurei a água da chuva, eu segurei a terra da chuva, e está mais úmido. Então, você tem ali as barraginhas, que, como eu falei, funcionam como um prato, né? Aí você vira assim, dependendo do tamanho, vira uma piscina, vira uma barragem mesmo, né? Porque você pode construir. Você tem os coxinhos. Coxinho é aquele coxinho de... É como se estivesse falando de coxo de animal beber água. Que é o quê? Você faz a curva em nível, você cava em torno de 60 metros e vem fazendo. Dá 1 metro, vai fazendo de profundidade. E aí aquela água da chuva, de vez ela escorrer, ela vai infiltrar mais. Essa escadinha vai parando. Vai parando, a gente evita da água que vem, né, morro abaixo, que ela faça erosão, que ela comece a destruir toda aquela área, né, do Mas nosso... essas são as caixas secas que a gente Não, chama? caixa seca é uma terceira forma que normalmente a caixa seca a gente vai colocar em beira de estrada, certo? Você pode, que imagina que eu tenho aqui um talude, aqui eu tenho uma estrada, aí você joga uma declividade, faz um buraco para aquela água não pegar força, ela não destrói a estrada e ela infiltra. Todo um processo. E isso, é uma tecnologia que nós já temos aí. Nós já temos isso desenvolvido. O professor Luciano Cordoval também, da Embrapa, uma das maiores empresas, eu estava falando, vou falar da Embrapa na África, né? Ele já trabalha com isso também desde os anos 80 e levou essas tecnologias. E o que é importante dessas tecnologias é que elas não são simplesmente assim, eu venho, eu faço, eu vou embora. Você vem, conecta com a comunidade, conecta com o produtor rural, entendeu? Você trabalha a educação ambiental, você trabalha no empoderamento, questão alimentar, segurança alimentar, segurança hídrica andam juntas, né? E você vai ajudando e ensinando a desenvolver. No Espírito Santo, nosso projeto, o governo, de certa forma, está construindo as barraginhas e ensinando. Então, eu chego numa propriedade, construo uma barraginha, faço um projeto da propriedade, nessas áreas experimentais que a gente trabalha para bacias, né? E aí que é interessante, que a equipe, né, são 2 amigos, assim, o Ricardo e a Sandriane, eu trabalhava junto, e aí eu saí para projetos, vamos dizer, estratégicos de seca, biodigestores, e eles continuam, e eles fazem isso assim, acreditam, estão lá trabalhando, e estão levando essa tecnologia, que, como eu falei, não é nada novo. O que é novo é a vontade do governo em ação, coisa que você falou. Expandir, fazer chegar a mais lugares. Agora, aqui, só uma informação, aqui em Ubá, nós temos aqui o engenheiro agrícola formado em Viçosa e que desenvolve esse projeto tanto em Ubá como em outros municípios aqui para cima, acho que até aqui do lado, me ajuda, Tico-Teco às vezes falha, gente. Aqui Coimbra. Eles desenvolvem e ele esteve também apresentando esse projeto no nosso seminário. Por isso que eu falo, olha só, tanta tecnologia já existe. O que falta, às vezes, é vontade. Por quê? Porque se você começa a ensinar, e eu, a partir do que a minha crença, que esses discursos aqui dentro do fórum, que a gente consiga esses recursos para essas ações. Sim, e aí, gente, nós estamos falando aqui de governos, nós estamos falando de federal, de estadual,
Mas você pode notar aí na sua cidade, quem não for de Viçosa estiver assistindo, como que é a estrutura da sua Secretaria de Agricultura. Aí você vai ver a importância que o prefeito está dando ao pessoal da roça, que põe comida na nossa mesa. Começa por aí. Tem secretarias, todas merecem o melhor, o mais dinheiro possível, mas tem secretarias que têm muito mais estrutura do que a Secretaria de Agricultura, mas não põe alimento na boca das pessoas. E aí Sim. a gente fica sem... E outra, quem é nomeado para poder estar nessa secretaria? Nós temos que olhar isso também. Porque o povo não pode ficar à mercê de falta de planejamento, porque nós estamos falando muito bem com os resultados de planejamento a longo prazo. Sim. A ONU fala que as mudanças climáticas são as secas intensas, escassez de água, incêndio, os resultados, né? Incêndios severos, aumento no nível do mar e inundações aqui de rio. Nós falamos já isso tudo aqui. E o que é exatamente? Mudança a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas alterações podem ser naturais. Desde o século XVIII, as atividades humanas têm sido a principal causa porque por causa das queimas de combustíveis fósseis que produzem gases que retêm calor. Mas nós estamos indo agora, até que enfim, quer dizer, tem muitos anos, mas que começou esse processo, mas agora, explorando a energia solar e a energia eólica, que é abundante no nosso país. O solar, praticamente o Brasil todo, a eólica em algumas regiões muito mais fortes. Porque a hídrica, eu acho que já está aí no seu limite de... Claro que pode acontecer mais uma ou outra coisa. Hidrelétricas, outras questões. Mas por que você acha que nós demoramos tanto a explorar energia solar? Que a gente tem quantos dias no ano de sol? 250, 300? Sei lá quantos. Olha, vamos pontuar. Vamos por favor. Você pediu primeiro energia solar. Aí, primeiro, porque o sistema de retenção, né, de acúmulo, das baterias de acúmulo ou de produção, né, eles não eram tão evoluídos como temos hoje. Né? Eu lembro de falar de energia solar, eu estava lá em Itaúna, lá no Espírito Santo, eu vou dançar o meu forrozinho em Itaúna, saudade. Eu adoro, né? Com a Alessandra hoje, né? Amém, com a Alessandra. Senão eu apanho em casa. Apanho em casa. E a Alessandra e Sofia, que é a dupla que batem bem. Mas eu ia para as dunas, tinha lá um quiosquinho, eles precisavam lá uma dúzia de bateria de caminhão que ficava o dia inteiro, aquela placa gerando energia para ficar uma lâmpada e ficar só um lugarzinho lá aceso. Então, eu estou falando isso 25 anos atrás. Sim. Certo? Hoje, você tem essas placas aqui. Nós temos ontem eu estive ali em Cachoeirinha, no sítio lá do parente da Alessandra, seu João, e ele falou, Walter, eu gastava R$ 5.800 por mês de energia. Nossa! Eu tenho aqui umas 80 placas, sei lá, um número assim, e hoje eu estou gastando R$ 140, que é pagando o investimento de 25 anos que ele fez. Sim. Por isso, né, que você tem essa mudança. Agora, isso aconteceu porque o governo federal lá atrás criou um plano de ação. Sim. Né? Só de uma série de investimentos. Sim. Só que o que acontece, né, que a gente vê, começou a aumentar demais e agora eles diminuíram os incentivos. Isso que é duro. Eles diminuíram, vieram diminuindo, eu espero que o governo atual revise isso, porque veio diminuindo os incentivos para essa troca no sistema. Você fala agora da questão hídrica. Sim. O Brasil ainda tem um potencial hídrico muito grande. O problema todo é que quando você constrói uma barragem para explorar energia elétrica, ela tem um tempo de vida que está muito em função do assoreamento que ela sofre. E como a gente vê aqui, o pessoal está aqui vendo toda a chuva, toda essa terra que desce, esse chocolate que desce, que já está levando a riqueza da terra embora, ele vai parar em algum lugar.
E normalmente são nessas barragens. Mas não existe tecnologia para tirar, não, para acabar com o estacionamento? Barraginha, caixa seca. Antes, né? É. Mas depois que chega lá, não se tira, né? Tira. Só que aí você tem que esvaziar a barragem, entendeu? Para tirar. E aí é muito trabalho. É muito E onde vai jogar esse barro, hein? Não, e é exatamente. Então, seria repotencializar as barragens. Tá. Ou então, você vai fazer o quê? Vou construir outra. E toda vez que você constrói uma barragem, você constrói um grande lago, você tira as pessoas que estão... O impacto é muito grande. Tem um impacto muito grande. Você vê ali de Aimorés, nós temos uma barragem, tinha uma comunidade, eles construíram uma cidadezinha para aquele povo. Só que é o seguinte, pensa, né, que a gente está falando do pessoal da roça, né? Então, você que mora numa comunidade, vou falar ali Cachoeirinha, que a gente mora no entorno. Então, meu vizinho está a 500 metros. A vida toda foi assim. Aí, você vai pegar essas pessoas, vai mostrar, não, construir uma casa maravilhosa. Só que na hora que você abre a janela, você está dando de cara com o vizinho. Isso é um impacto muito grande. As pessoas entram em depressão profunda. Não duvido. Mas o que é pior é que, para nós que estamos aqui, nada disso importa. Por quê? Porque somos egoístas. Isso que é o mais duro. Quando eu falo da seca no Nordeste, quando eu falo da seca da África, quando eu falo, o que está acontecendo lá do outro lado? Está longe. Está né? longe. Igual nós estamos falando da guerra, acho que Da guerra. Não, gente, nós estamos vivendo um momento, olha, globalmente, você falar do que está acontecendo, o genocídio que está acontecendo, os palestinos, Sim. e a pessoa não se sensibilizar, é a mesma coisa que aqui em Viçosa, a gente vivendo o clima que a gente está vivendo pouco tempo atrás, e isso é doloroso falar porque eu tenho filha, de uma menina que estava cortando o cabelo e levou um tiro e morreu numa cadeira ali. De salão. De um senhor que estava aqui atravessando também, acho que pouco tempo, e teve um acidente, um crime assim. Sim. Quando você começa a falar, isso fica... Está acontecendo com os outros. Mas aí eu falo, quando acontece com algum parente de algum amigo, não sei o que, isso já dói em você. Agora vamos um pouquinho mais longe nessas duas situações que você citou. Quando tem pessoas do lado que começam a filmar. Exato, de vez de agir. Está do lado ali filmando. Para mostrar para os outros a desgraça. Exato. E esse é o momento... Sintonia que nós entramos. E isso que é doloroso, porque você pegou uma coisa que é assim, um hedonismo, assim, pouco importa para mim. E aí, que, assim, eu não me sinto melhor, eu gosto que me apresente as credenciais, porque eu estudei muito. Eu tenho esse direito. Mas eu fui muito bem educado por pai e mãe. Sim. E aí, eu sei que isso é um processo contínuo de aprendizado. Então, eu estudei até aqui, eu quero aprender mais. Sim. Então, quando a gente trabalha com plantas medicinais, que a gente ensina, a gente vai lá e aprende nas comunidades. Com certeza. Quando a gente está agora no Espírito Santo, rodando, falando sobre seca, eu estou ouvindo soluções que aqueles produtores rurais ou aquela pessoa que trabalha no SAI da vida, eles estão dando. E isso, para mim, me ajuda. Dando porque através da experiência. Exatamente. De errar e acertar, de errar e Quando acertar. a gente propôs um seminário aqui de mudanças climáticas, Sim. foi exatamente, vamos trazer experiência para que você veja o que está acontecendo. Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, mas eu me incomodo. Sim. Eu me incomodo e aí eu me faço os meus movimentos. Claro. E essa que é a ideia da gente empoderar as pessoas para que elas se sintam capazes de fazer os seus movimentos, de agir, de cobrar. E é assim que vai, a partir da cobrança da população, é que vai uma Emater, uma Incapé, voltar e ensinar aquela agricultura básica. Você está entendendo como é que é o movimento inverso? Porque a partir político só age quando a gente vai lá e aperta. Mas aí eles voltam para ensinar a agricultura básica, mas cheio de tecnologia, com as plantas já melhoradas, porque a ciência está colaborando com a gente. Também tem isso. Mas assim, como é que é o bom inimigo do ótimo? Tem uns ditados assim? Tem, esse eu não sei. Não, mas então, vamos chegar no que é bom. Sim. Certo? Assim, você pense longe, pense grande e faça o seu melhor em tudo. Faça o seu melhor.
Porque você pode não alcançar lá em cima, mas se você fizer esse movimento, a gente vai conseguir fazer essas mudanças. Sim, nossa cidade de Viçosa, foi considerada a mais verticalizada de Minas recentemente. Em Minas, né? Mas mesmo assim, a gente ainda vive numa cidade que tem muitas casas. Sim. Muitas casas com quintal. Né? A nossa periferia é rica nisso. Né? Sim. E quando eu falo de periferia, não é só questão pobre, não. São os condomínios que estão na periferia, os condomínios da zona rurais. Tudo com que está uma tendência, né? Tudo queria mudar para a roça. Né? Então, há muitas possibilidades da gente ter um pouco de alimento também ali, né? Amanhã nós vamos receber aqui o naturopata Francisco Pajeú, e ele fala muito dessa questão alimentar, da importância do alimento saudável que você planta, que você produz, que você prepara. Mas, Walter, nós fomos voltando em 300 aspectos. Vamos muitas voltas. Mas aspectos da mudança climática. Sim. Que mudou nossos hábitos, sim. A nossa colheita, que a gente come, as energias que nós estamos usando. E nós estamos falando de energia eólica, energia solar. E agora a elétrica também, dos carros elétricos. Sim. Parece que o mundo inteiro já vai abolir a fabricação de carros com combustíveis fósseis. Não acredito. Você não acredita? Não acredito que isso ocorra num prazo tão curto. Curto? Você fala o quê? 30 anos, você não acredita? Não acredito. Não acredito porque você tem toda uma cadeia, assim, uma cadeia econômica envolvida. Nós temos, assim, um sistema muito forte do uso de combustíveis fósseis. Né? Já consolidado? Já consolidado, e não só, né? Porque, assim, quando a gente fala combustível fóssil, petróleo, a pessoa liga logo na questão da gasolina. Sim. Mas você produz adubo. Claro. Sabe? Onde você olhar, tem um derivado de combustíveis fósseis aqui. Sim. Aí você chega, tem alternativas que facilitem isso? Tem. Né? Aí eu falo que quando eu saí do Probacias lá no Espírito Santo e fui, o primeiro trabalho que eu estava desenvolvendo, que eu falei, vamos trabalhar aqui com biodigestor. O biodigestor é um sistema que a gente vai pegar restos orgânicos, preferencialmente animais, restos de animais, para produzir gás e produzir adubo. Você lembra que eu falei um minutinho atrás sobre adubo e petróleo? Sim. Então, nós vamos começar a sair dessa cadeia. Né? E gás, que vai para o fogão, não tenho mais a necessidade disso daí. No Nordeste, a Diaconia, eu acho que é um órgão, né, não governamental, trabalha já com mais de 600, 700 biodigestores instalados. A ideia não é só construir o biodigestor, mas também mudar o padrão de consumo e a forma de enxergar o todo das pessoas. Então, esse trabalho, alguns amigos lá da Incapé no Espírito Santo já estão executando. A minha ideia é também trazer como algo de unidade demonstrativa isso. O que é um biodigestor? É um sistema já muito antigo, usado na Índia, na China, né, e nesses países, onde você, usando restos, você está produzindo um gás que vai direto, né, para a cozinha. Nós estamos falando de fezes de animais que vão para um determinado local com uma lona, eu estou sendo popular, uma lona em cima, e aquilo gera um gás, é isso? Que está canalizado lá no fogão da Dona Maria. E você sabe que esse gás, normalmente o gás metano, o biogás, tem muito do metano, esse gás vai direto para a atmosfera. Hoje, o Brasil, que é um dos maiores produtores de ovinos, bovinos, grande produção de gases de efeito estufa, vem pelos resíduos, vem pelo trato digestivo desses animais. Essa é uma informação. E depois dessas fezes do meio ambiente, emitem esses gases de efeito estufa. Se eu pego isso daqui e trato esses efluentes, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a minha emissão de gases de efeito estufa, eu vou diminuir a minha queima de madeira, eu vou limpar minha área, minha água, principalmente a questão de saneamento, e vou diminuir a minha dependência, principalmente de pequenas famílias, né,
que a ideia é que esses projetos sejam para famílias rurais, Sim. né? A dependência tanto de adubo como de energia. Porque nós vamos para o intervalo. A equipe da Splash Piscina Viçosa não para. A região inteira está recebendo diversos modelos exclusivos da Splash. Preste atenção no recadinho do Thiago, proprietário. Vocês têm um sonho de ter uma piscina em sua residência, chácara, sítio, fazenda? Vem para Splash Piscina Viçosa. Eu posso realizar o sonho para vocês. A Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Del Giudice se tornou, nestes 24 anos, referência de bons resultados e acolhimentos aos seus pacientes. Com uma estrutura completa, climatizada e dentro das normas vigentes, possui uma equipe atualizada com 2 cirurgiões, um anestesista, um enfermeiro e uma farmacêutica. Clínica Dr. Renato Del Giudice, a pioneira em Viçosa, à sua disposição. Você tem algum desses sintomas? Dor de cabeça, zumbido, estalidos, dificuldade em abrir e fechar a boca? Oi, eu sou o Dr. Gustavo Veloz, estou aqui para te ajudar. Agende uma consulta e saiba mais. Conheça a linha Skincare da farmácia Sans Charbel, preparados com alto padrão de qualidade e eficiência. A linha Skincare da Sans Charbel tem sabonete, gel creme, sérum, filtros solares, produtos de tratamento anti-age facial, clareadores, vitamina C e nutracêuticos, além de produtos capilares e para as unhas. Voltamos para te dar os nossos patrocinadores e vocês estão com a gente sempre. Nós encerramos aqui o bloco. O Walter estava explicando sobre o biodigestor sertanejo e o biodigestor que é Walter. Não, então, São 2. Não. O biodigestor sertanejo, ele, como eu expliquei, ele é derivado do biodigestor indiano, Sim. que a Embrapa adaptou, né, com essa história da caixa d'água, e o pessoal, principalmente de Acuní, né, tem desenvolvido lá no Nordeste. Sim. O que é interessante, que eu estava falando, Instituto Terra, Acuní, isso é tudo recurso, né, recurso externo aplicado, bem aplicado, porque é executado. Ótimo. Isso que é importante. Chega né? na ponta. É o dinheiro chegar. Muitas vezes a gente tem dinheiro sendo enviado para, principalmente essas áreas de desastres. Eu lembro que aconteceu em Petrópolis, acho que em 2010, que deu um acidente, Sim. e o prefeito sumiu com o recurso. As pessoas morrendo sem moradia, isso que é terrível. Sim. Agora, quando a gente vê essas ações sendo bem executadas, a gente fica com vontade de contribuir. Né? Alguns contribuem com dinheiro, outros contribuem com o seu trabalho. Sim, ótimo. E a gente tem, nesses grupos, a gente tem muita gente participando. E, em especial, porque esse tipo de ação, né, não é uma ação simplesmente de colocar tecnologia. Ela envolve toda uma cadeia. Né? Como eu falei, esse trabalho do professor Luciano Cordoval, ele trabalha também com as mulheres. A diaconia trabalha principalmente com as mulheres. Por quê? Porque a mulher é que toma conta da festa, a mulher Sim. toma conta dos filhos. Chefes de família, a maioria dos lares. Exatamente. Né? Inclusive os rurais. Exato. Então, a mulher, quando tem a mulher de cabeça na casa, a casa vai para frente. Com certeza. Né? Principalmente nessas áreas rurais, principalmente. Por quê? Porque muitas vezes o pai, não é porque o pai não presta, porque Claro o pai não. teve que migrar para trabalhar. Sim. E deixa a família. Sim. Então, muito trabalho é centrado, né, vamos dizer, não na formação, na melhoria da formação das mulheres. Sim. E além de da casa, ela tem que cuidar do quintal. E nós entrevistamos recentemente aqui 2 mulheres rurais. Elas falam, gente, o quintal da mulher rural não é o quintal da urbana. É
um quintal enorme, Exato. com criação, com plantação, com cerca para cuidar, um monte de coisa. Não, e lá no sítio, eu que sei, né? Cuidar da horta, cuidar do cachorro, cuidar da galinha. Aí você... É tudo muito conectado. Tá, Walter, então tá, biodigestor chegando aí, que é uma tendência que pode se espalhar, porque pode ser de qualquer tamanho, de acordo com a produção ali do produtor. Os enormes que a gente vê. Esses biodigestores, só um adendo. Tá, você pega uma caixa d'água de 2.000 litros, 3.000 litros. Eu fui numa visita técnica num produtor rural que ele mesmo construiu lá no norte do estado. Ele mesmo construiu o biodigestor. E ele tinha 5 vaquinhas, ele tinha 2,5 hectares de área que ele dividia. Isso, ele produzia milho, ele produz abóbora, ele produz cana, ele tira leite, entrega o leite, ele produz a cana, faz rapadura, ele tem lá um pouco de café que ele torra, sabe, tudo. Produz o gás. Tudo é um ciclo. Ele pega ali aquele adubo, ele vai irrigando, tem o trator, ele pega, ele mesmo irriga com o trator, ele produz 3 botijões por mês, ele gasta de gás, ele produz. Fizemos uma continha, né, aqueles 2 anos e meio que ele fez, R$10.000. R$10.000 de economia. Pegando ali a 120, 130, quando estava o botijão, você usando, pega o botijão, pega o adubo que ele deixou de fazer, R$10.000 de economia. E tudo entregue para a prefeitura, para alimentação de escola. Gente, dá para viajar, dá para melhorar a casa, dá para trocar de carro. Entendeu? Né? Entendeu? Um produtor. Mas ele fez sozinho. Olha. Hoje, a gente tem lá alguns técnicos da Incapé que estão desenvolvendo esse projeto e estão levando. Né? E tudo que dá certo é copiado. E é o ideal. Eu assisti, e se vocês pegarem aqui no YouTube mesmo, o Globo Rural tem várias reportagens sobre esses biodigestores. Sim. Né? Sim. Agora, Walter, quais as diferenças das mudanças climáticas globais e as nossas aqui, sazonais do clima e estação? Porque tem gente que fala assim, sempre aconteceu isso. Sempre teve onda de calor. Sempre teve inverno intenso. A vida inteira a gente ouve falar disso. Certo. Aí eu vou pegar algo aqui, um ponto bem interessante, né? Eu não comentei comigo de novo, eu estou completando 40 anos que eu cheguei aqui em Viçosa. Sim. Aqui... Eu achando que você tinha 30 e poucos anos. Eu sou conservado no amor. Por falar nisso, a Alessandra Aziz está dando boa noite para nós dois, sua esposa. O Antônio Carlos Bailon, esse Vartinho é fera. A Águida, da Sobrancelharia, mandando vários corações. Como que fala isso, gente? Biti. Boa noite a todos. Cadê? Está com o nome do YouTube? Não é o nome da pessoa, mas é o nome aqui do YouTube. Né? Gente, dá o like aí, se inscreva no canal. A Sobrancelharia? Águida, já tem um cliente. Já tem um cliente. No meu caso, é um dia inteiro de trabalho. Mas ela vai te receber lá, que ela atende homens também. Perdemos o foco aqui. Mas é isso. A gente volta, rapidinho. Você falou que faz questão de falar de 40 anos de sua experiência. Então, né? aí que eu ia chegar. Olha só. 40 anos de Viçosa. De Viçosa. De Viçosa. Eu venho de São Paulo, terra da garoa. Não existe mais garoa. Ou você tem tempestade, ou você tem tempos muito quentes em São Paulo. Cheguei aqui, a gente não pegava uma semana de chuva, pegava uma semana de morrinha. Era aquela garoa todo dia. Eu lembro também. Por isso, assim, cheguei aqui, quando fala, você vai para a Viçosa da Perereca? Eu peguei, quando cheguei, a história da Perereca. Úmida. Era úmida. Você tinha... Eu tenho 30 anos, eu também peguei um pouquinho, o restinho. Então, você pegava as casas, elas tinham, assim, se ficasse fechado uma semana, dava bolor. As roupas. Eu saía, ia para São Paulo, na semana seguinte, quando eu voltava, eu ficava pouco tempo, depois que eu apaixonei com Viçosa, né? E também, logo que eu cheguei,
era muito animado, né? No ano seguinte eu já estava com filho. Nossa, mãe, não imagina, povoando o mundo. Mas... Já que a Bíblia manda multiplicar. Não, mas assim, vamos dar uma segurada, né? E esse meu filho veio estudar agronomia aqui. Oh, que bom. E o outro também, antes de formar, tive outro filho aqui também, que estudou engenharia elétrica em Juiz de Fora. E aí, quando eu vim fazer o doutorado, eu ganhei Sofia. Que bem. Então, mas aí eu falei, então vamos parar de estudar, pelo amor de Deus. Agora, eu não ia fazer a piada, mas eu pensei. Vamos parar de estudar. Não, mas é Sofia. Sofia, ela deu um break. Ela é brava. Mas aí, o que acontece? Então, meus amigos que tiverem, às vezes, vão lembrar, essa cidade era muito úmida, era muito fria. A gente chegava a partir de abril, começava a vizinhar um frio. A gente descendo aqui, ó, do lado dessa ladeira dos Operários, que eu morei aqui na Gomes Barbosa, 4 anos seguidos, eu descia, eu já via 1 metro de neblina nas represas, né? Chegava maio, você já começava a ficar desesperado, em junho você entregava a alma. Aí, como eu tinha começado cedo, tinha que ficar mais quietinho em casa, e a gente não tinha muito recurso, aí tomava o choconhaque, né? Isso aí. Pobre, mas divertido. Ô, vida maravilhosa. E quente, né? Mas, então, eu estou falando porque eu cheguei, quando eu voltei já, isso eu estou falando há 20 anos atrás, 22 anos atrás, voltei para fazer o mestrado, eu já comecei a querer saber onde é que estava o frio. Chegava em junho, você ia sentir uma coisa. Agora, o pessoal fala, nossa, está muito frio. Eu falo, que frio, gente? Está frio porque a gente estava 25, 30 graus e de um dia para o outro cai 10 graus, aí você fala que está frio. Sim. O povo aqui, né, a minha sogra, Dona Iri, lá de Cachoeirinha, ela fala, Semana Santa, eles já começavam ali Cachoeirinha, quando ia ter procissão, alguma coisa, chegava no final do dia, já começava a neblinar, já saíam todos gelados. Isso não acontece mais. Aí, eu estava com o professor Edson, ele falou que eles fizeram uma pesquisa e a mesma pesquisa foi feita pelo professor Flávio Justino, no departamento lá de meteorologia. Flávio Justino foi meu orientador no doutorado. Então, eles fizeram 2 pesquisas distintas e chegaram na mesma situação. Região Sudeste já vem sofrendo impactos das mudanças climáticas há muito tempo e esse processo ele começa lento. Depois ele se acelera. É o que a gente está passando agora. Nós sofremos, no ano passado, 9 ondas de calor aqui no Brasil. Esse ano já sofremos 3 ondas de calor. Só não sentimos tanto porque está no período chuvoso que está amenizando para nós. Mas para o pessoal do Centro-Oeste e outras regiões da América do Sul, está muito quente, né? Por outro lado, como é que a gente fala isso descer na escala? A gente tem todos esses impactos climáticos, mas é aqui em Viçosa. O professor Edson fez um trabalho que aqui é a temperatura Viçosa, né? Uma das cidades mais verticalizadas de Minas. Isso tem um impacto muito grande. O principal impacto é que toda essa área do entorno aqui do centro, ela aquece muito mais rápido, tem a temperatura muito mais alta e esfria muito mais lentamente que o entorno. Então, eu tenho um centro verticalizado e um entorno horizontal. E a UFV, porque tem todo o parque de plantas e água, ela esfria mais rapidamente. Então, você tem um dossel climático que rapidamente dá até 2 graus de diferença. Dossel? A expressão que eu uso, dossel. Né? Tá. Que você tem... Porque eu moro nas costas e sinto a diferença. Mais fresco. Mais fresco, exatamente. Você mora, além de tudo, é uma área mais horizontalizada. Isso aí. E aqui no centro, você fica que nem o centro de São Paulo. Eu que sou de São Paulo, eu me sentia no micro-ondas. Você via aquelas ondas. Então, isso acontece. Então, já está aqui. Já. O que a gente vê falar de cidades grandes já está aqui. Exatamente. E talvez seja por isso que o pessoal se adapta tão rapidamente, quem vem das capitais para cá, né? Sim, nesse momento, sim. Nós temos uma pergunta aqui também, que é: o governo e as grandes potências agrícolas podem atrapalhar ou atrasar o uso de energia mais sustentável?
Tem muitos interesses obscuros no meio da continuidade do uso do que a gente usa hoje como combustível. Né? Tem isso, é global. Global. Isso é global. País rico, país pobre. Não, então, mas assim, os países que têm disponibilidade de petróleo, eles são dominados por outros. Você vê não, nós tínhamos aqui, de uma hora para outra, nós encontramos aí reservas enormes do pré-sal. O que aconteceu? Nós tivemos toda uma mudança que acabou com a principal empresa que iria explorar o pré-sal naquele momento. E muitos blocos de petróleo foram vendidos e ninguém comenta. E tem que agora a Venezuela também descobriu novas jazidas. Mas aí que tá, porque você vê que eles novos campos que vêm até a nova bacia amazônica. Talvez seja por isso que eles estão brigando com as Guianas. Entendeu? Sim, tudo assim, o mais forte querendo tirar o mais fraco. Sim. Né? E aí você vê a mesma situação da Rússia com a Ucrânia. Eles têm grandes reservas de petróleo, além de ser um celeiro também agrícola. Essas questões são muito profundas. E a gente fica vivendo nossos dramas pessoais e não entende como essas coisas que estão acontecendo lá impactam a gente. Eu acabei de dar um exemplo. Na hora que a gente viu aqui, se descobriu uma série de novas reservas, não só offshore, no oceano, mas também muito próximas, como nós temos aí na Amazônia, como é que isso gerou toda uma mudança política da região. E agora, no momento municipal, nós ainda estamos muito aquém do que podemos ser na questão, eu vou falar da reciclagem, que tem tudo a ver onde você descarta esse lixo. Mas eu lembrei dos países desenvolvidos que destruíram seus biomas, suas florestas, isso tudo. Hoje tem grandes bilhões de projetos que eles querem investir nos países que ainda tem, como o nosso, fundo amazônico. Então, todo mundo quer agora dar dinheiro para a gente preservar uma coisa que eles já destruíram há muitos anos. Sim. E que eles não têm condições de refazer isso. Quer dizer, tem, mas aí é mais 200 anos, né, para poder refazer uma área. Bom, aí tem que ver se tem interesse. Né? Isso. Aí, só um ponto. Tá. Quando você estava falando, né? E aí eu volto a falar do nosso governador. Tá. Quando ele faz parte... Nosso governador que está falando do Espírito Santo. Gente, não é o tema. Não, eu estou falando do governador Renato Casagrande. Né? Quando eles vão, ele representa o Fundo Verde, né? Representam um grupo de governadores pelo clima. Tá. Quando eles vão nas reuniões da COP, eles vão mostrar as ações que estão sendo feitas e as potencialidades para captar recursos que às vezes nós não temos no governo federal, para que possam ser investidos em projetos nessas comunidades. E assim, e eu volto a falar, né? Esse é o tipo, porque a gente vive um momento que a gente fala mal de política é fácil, porque ficou muito direita, esquerda. Também julgar todas as responsabilidades de alguém. Exato, porque é isso que a gente faz. A gente joga foi o Congresso, foi Brasília. Exatamente. Então, quando a gente tem políticos que estão agindo de forma proativa, a gente tem que citar. Agora, por outro lado, né, saindo do governo federal, governo estadual, governo municipal, é muito complexo, né, já que você citou uma situação que você falou lá, né, do pessoal jogando churume, ou seja que for, dentro de um local que não deveria ser colocado. Né? Nós temos os dias que o lixeiro passa. Nós temos o horário que o lixeiro passa. Nós temos aqui, eu estou andando, eu estou vendo no sábado, a pessoa desce com a caixa de televisão, ela botou a televisão, aí ela desce com aquela caixa que ela vai jogar. Isso aconteceu ali. A gente tem aquela ponte da passagem de Caixa Econômica, eu sou péssimo para nome. E tem aquela ponte que foi reformada. Então, eu fiquei olhando, eu virei e falei, pô. Depois que o lixeiro passa. Não, o cara tá jogando isso aqui que vai ficar até segunda-feira, que não era, sabe? Eu fiquei, esse negócio, se chove,
esse papel, isso tudo vai virar sujeira e vai para dentro do corpo, ou vai entupir aqui, ou vai para dentro do rio, quando já não joga direto no rio. Aí eu fico olhando, por quê? Porque não é um pobre. Não é, sabe? Assim, começa a ficar, a discussão fica porque você fala, ele não é nenhuma daquelas minorias, esse cara não é burro. Ele é um privilegiado. Eu vi do prédio que ele está saindo, eu olhei, então essa é uma crítica, porque a gente, assim, é muito fácil eu pegar as minorias que vivem numa comunidade, vivem num lugar que tem, por que não melhora? Por que isso aqui? Aí quando eu tenho um surto de dengue, nesses prédios, nessa região, por quê? Porque o prefeito não faz isso. É complexo, porque as pessoas não fazem a sua parte. E ali nessa ponte que você citou, tem um colchão de solteiro julgado ali. Que veio de onde, gente? Foi o prefeito que foi lá e julgou? Não foi? Exatamente. Ô, Walter, nós entramos nos minutos finais. Eu tenho muita coisa do nosso roteiro para falar, mas nós já vamos ter que... Eu quero só terminar falando das reciclagens, que eu acho que nós podemos dar um passo muito grande com isso, porque já é muito dinheiro, muita renda, tira coisa do meio ambiente, né? Você que já teve essa experiência dentro ali, né? Você sabe as dificuldades que são, né? A gente já teve junto com o secretário de Agricultura, secretário de Saúde, nós tivemos reunião para discutir essas coisas. Saúde, nós tivemos um momento lá, uma outra gestão, para discutir sobre projetos com plantas medicinais e tal. Hoje eu estava vendo uma reportagem, acho que estava na Folha, né? Fica fazendo propaganda. Problema não, a imprensa nossa amiga. Mas assim, que o nosso resíduo vai ser levado para uma outra cidade. A que custo? Vai ser estratosférico, né? Exatamente. Não só financeiro. Exatamente. Mas deixa aí, então tá, nós estamos com pouca reciclagem, podemos aumentar muito, mas essas associações que hoje estão aí fazem um trabalho, mas precisam de muito mais estrutura. Mas precisa fortalecer mais essas pessoas. E para você ver o que o Val está falando desde o começo, como tudo está interligado. Vou dar um exemplo aqui nosso da moda. A moda, acredita-se, está no site não sei se fala assim, Eciclo. O impacto da moda, acredito que 10% de toda a emissão de carbono no mundo vem da moda. Que gasta muita água. Para lavar um jeans, não sei quantos litros de água. E o fast fashion são aquelas roupas que as grifes mais finas estão fazendo umas roupas com menor qualidade, que nós vamos usar menos, mas eles vendem tudo. E aonde que vai parar isso? Lá em Gana, no continente africano, ou até aqui no Chile, em grandes lixões de roupas que não servem mais. Exatamente. Então, a reciclagem, a gente pode fazer em casa, até a compostagem em casa eu tenho, não dá cheiro nenhum. Não. E olha que eu sou uma pessoa... Nós ensinamos, a Alessandra tem videozinhos ensinando a fazer sua composteira. Gente, viver entre folhas, hein? Por favor, acessa aí o @viver Mas entre você folhas. colocou um ponto que é muito, assim, e volta para a questão do sistema, que foi a pergunta. Não é só a questão do petróleo, mas é toda uma cadeia, porque, assim, você produz... E quando eu vi essa reportagem, deserto de roupas, eu falo, mas roupa nova, tudo. Mas por que está jogando fora? Por quê? Porque você precisa produzir, continuar produzindo, para que o sistema funcione. Isso aí. E aí, as pessoas, em vez de reaproveitar as coisas, descartam. Descartam não só roupas, mas descartam quase tudo. Vamos colocar a propaganda aí da Biker Goals, hein? Está pronta no tema, que entregou tudo para nós hoje. Eu falei lá no começo, mas é bom ter propaganda que tem um telefone de contato aí para vocês. Já vai encerrar aqui junto com o Walter. E aí a Biker Goals arrasa. Um abraço para esse pessoal, parceirão nosso aqui do canal. Walter, então isso, quero te agradecer. Eu que te agradeço. Podíamos ficar aqui mais umas 2 horas. Tem tanto tema transversal para falar. Temos. Principalmente, né, pela experiência que você já tem junto de gestões, né, públicas, né? Evitando aqui, eu queria pedir desculpa para alguns amigos que eu não estou podendo citar, os amigos que participaram de todo o processo. São muitos. Amém, né? E também porque é um momento político, a gente tem que tomar cuidado, não pode citar, porque... Para não prejudicá-los. Para não prejudicá-los, né? Mas a gente não está sozinho nisso. Mas é um passo importante com o legislativo. Não, sim. Junto com o executivo e com vocês todos que propuseram isso, que cutucaram. Exato, e que a gente não está sozinho nesse processo. Principalmente porque eu tenho um dos maiores centros de pesquisa aqui
que tem que ser louvado, tem que Nosso ser quintal, aproveitado. literalmente. Exatamente. E ainda com o reitor que está conectado com as ações Esse aqui. tá. Esse tá. E com todas as áreas. Exatamente. A gente tem disso. Exatamente. Agora, o que é bom, gente, que eu falei no começo, a escolha dos nossos convidados. Falei da importância dos patrocinadores patrocinar um canal como esse no interior de Minas. O como é bom a experiência que vem deles. Nós estamos aqui com o Walter falando da experiência que tem em outro estado, com a experiência de vida dele, com a experiência que ele implementou aqui, mas na prática, principalmente, né, Walter? Acho que sem prática, só teoria é ok, mas a prática é que é importante. Nós já recebemos recentemente o professor Derli lá falando da cannabis, da importância dessa. Ele falou que é uma planta divina, porque ela tem possibilidade de ajudar muito. Que foi demonizada por interesses econômicos. Olha aí. Está replicando o que o professor falou aqui. Exatamente. E o duro é que quando a gente faz um comentário desse para defender uma planta que tem toda uma cadeia, que produz alimentos e principalmente produz remédios, aí alguém vai falar, maconheiro! Maconheiro. Isso mesmo. Cristo me salvou, irmão. Ó, fica aqui nosso agradecimento. Volte sempre. Leva um beijo lá para a Alessandra que está assistindo nossa Darei live. vários. Qual que é o próximo curso lá do Viver Entre Folhas? A Alessandra, ela está com plantas medicinais, a oficina está aberta para quem tiver interesse lá. Propaganda do site aí, ó, entre nas redes sociais do Viver, Entre Folhas, sei lá. Viver Entre Folhas e Sovas. Exatamente, vocês vão achar. Tem outros também que ela vai fazer um evento para terapeutas, que ela, como terapeuta holística, né? Ela também é presidente da Associação dos Terapeutas Energéticos, a TENEM, mas vai trazer outras associações e nós vamos ter um evento nacional. Exatamente, que é essa ideia vamos dizer, de uma capacitação para os terapeutas. Perfeito. Está vendo como isso está conectado com mudanças climáticas? Claro. Por quê? Porque o grande problema atualmente é a saúde mental. E quando você está ansioso, você consome mais. Enquanto você consome mais, você faz essa cadeia girar. E a gente consome, mas não tem um dinheiro, está ansiosa e não pode consumir, a gente, sei lá, precisa dos terapeutas para nos ajudar. Obrigado. Olha, até amanhã, às 19 horas, com Francisco Pajeú, aqui no canal Brenda Santonioni, no Brenda Pode, um Encontro e Tanto.